Olá novamente, eu sou Daniel Rocha, professor de vocês da disciplina Filosofia e Ética, e na aula de hoje aprenderemos sobre Sócrates, Platão, Aristóteles e também sobre a ética nas idades média, moderna e contemporânea. Comecemos a falar sobre Sócrates, que nasceu e viveu em Atenas. Sócrates era publicamente adversário da corrupção moral da sua cidade, pela exposição de suas ideias e a contínua insistência em provocar as pessoas para aprofundar o conhecimento, foi acusado de desvirtuar a juventude e condenado à morte. Segundo Sócrates, o que devemos saber de importante é sobre o ser humano, conforme sua frase característica: conhece-te a ti mesmo. Quando procuramos conhecer o que é o homem e a mulher, elaboramos um conhecimento comum. Só podemos elaborar este conhecimento analisando as ações do ser humano e os motivos pelos quais alguém age desta ou daquela maneira. E uma vez analisadas as ações, as mesmas podem ser melhoradas. A ética de Sócrates é racionalista e dentro dela está uma concepção do bem e de virtude. Virtude é a capacidade do ser humano de conhecer o bem e o mal, o que é bom ou ruim, e optar pelo bem. Conforme as palavras do professor Adolfo Vasquez, para Sócrates, bondade, conhecimento e felicidade se entrelaçam estreitamente. O homem age retamente quando conhece o bem e, conhecendo-o, não pode deixar de praticá-lo. Por outro lado, aspirando ao bem, sente-se dono de si mesmo e, por conseguinte, é feliz. Personagem de igual importância é Platão. É através dele que chegaram até nós as ideias de Sócrates, do qual não possuímos escritos de autoria própria. Platão também tinha uma posição contrária à corrupção na vida política ateniense. Sua ética está ligada diretamente ao seu pensar político. Para ele, a cidade ou a polis é onde se desenvolve a moral, o comportamento e as atitudes de uma pessoa. Ou seja, a maneira de agir diante de outros é muito importante. O objetivo do ser humano existir, segundo Platão, é libertar-se do que é material, para chegar a um estágio de admiração e contemplação de um mundo perfeito, onde a ideia do bem é completa. Isso acontece com a ajuda da comunidade política. O bom homem é o bom cidadão. Este estilo de vida e de política aparece em sua obra intitulada A República, onde inclusive as funções das diferentes classes sociais são orientadas pela razão, através do exercício de virtudes. Segundo ainda Adolfo Vasquez, a ética platônica transparece o desprezo característico da antiguidade pelo trabalho físico e, por isso, os artesãos ocupam o degrau social inferior e se exaltam as classes dedicadas às atividades superiores: a contemplação, a política e a guerra. Outro importante personagem da filosofia da Grécia Antiga é Aristóteles. Ele foi discípulo de Platão e professor de Alexandre de Macedônia. Fundou uma escola de filosofia própria. Sua escola era muito interessante, chamava-se Peripatética, que significa ambulante, itinerante. Os seus alunos andavam com o mestre enquanto eram ensinados por ele. A filosofia aristotélica se opõe à de Platão. As ideias não podem existir separadas dos indivíduos, e o indivíduo, enquanto tal, tende a um objetivo único a todos os seres humanos, que é a felicidade. Isso acontece pela contemplação da razão. Segundo Vasquez, a ética de Aristóteles, como a de Platão, está unida à sua filosofia política, já que para ele, como para seu mestre, a comunidade social e política é o meio necessário da moral. No momento em que a organização política de cidades autônomas começa a decair, surgem grupos filosóficos cujos princípios éticos e morais tomam outro foco. Surgem dois grupos importantes, os estoicos e epicuristas. Para os estoicos, existe uma coordenação do cosmos e do mundo. O homem e a mulher apenas aceitam o destino e vivem conscientes disto. Isso é ser sábio. Por isso não há motivo para perturbações diante das coisas e dos acontecimentos. Não há necessidade de se preocupar com a cidade como organização política.
Para os epicuristas, não há nenhuma presença divina nem no homem nem na natureza. Por isso, não há que se temer o que vem depois da morte, pois nem sequer haverá consciência que estamos nela. Então, a finalidade da vida humana é a busca do prazer que traz paz para a vida, e isso exclui o exercício ilimitado da vontade e dos prazeres físicos. Assim, pois, o epicurista alcança o bem, retirado da vida social, sem cair no temor do sobrenatural, encontrando em si mesmo, rodeado por um pequeno círculo de amigos, a tranquilidade da alma e a autossuficiência. Bom, agora falaremos um pouco sobre a ética na Idade Média, moderna e na Idade Contemporânea. Para compreendermos a ética na Idade Média, é importante levarmos em conta um dado fundamental que é a religião cristã. Ela se torna oficial e obrigatória a partir do século IV no Império Romano, no momento em que o modelo político romano entra em decadência. Na Idade Média, o objetivo pelo qual o homem e a mulher deveriam gastar suas vidas era Deus, e faziam isso obedecendo a ele através da Igreja. Ao contrário da ética grega, o ser humano se define não em função da sua comunidade ou cidade, mas em relação a Deus, pois o homem origina-se no próprio Deus. A felicidade e a realização do homem estavam em contemplar a Deus. Daí a importância dada aos mosteiros e o abandono do mundo impuro. Desse modo, a ética medieval é uma ética reduzida a um aspecto religioso e doutrinário. Há uma cristianização das ideias de Platão e Aristóteles. Em Platão, a alma que se purifica tem uma subida libertadora para admirar o mundo perfeito, o mundo das ideias. Agostinho de Hipona transforma isto em elevar-se asceticamente até Deus, pelo êxtase místico. Já para Aristóteles, a felicidade é o fim último e é alcançado pelo conhecimento. Tomás de Aquino transforma isto na busca de Deus como objetivo último. O encontro com este, pela obediência, é o que traz ao homem a felicidade, que é um bem subjetivo. Na questão política na Idade Média, a melhor forma de governo é a monarquia, com algumas moderações, mas o poder completo vem apenas de Deus. Portanto, só a Igreja é detentora do poder completo e legítimo. E por isso impunha-se sobre os reis e imperadores, reivindicando para si o direito divino de confirmar os monarcas em seus reinos, desde que estes se submetam à Igreja na pessoa do Papa. Essa era uma visão de mundo teocêntrica. Já a Idade Moderna é o período histórico entre os séculos XV e XVIII em que há o abandono das explicações sobrenaturais e assume-se a visão antropocêntrica. A pessoa é o ponto de partida para compreender tudo. A ética moderna é de uma sociedade que se estrutura no final do modelo feudal, no período medieval, e grandes transformações se verificam como novas forças produtivas sob o modelo capitalista e desenvolvimento científico. Na sociedade moderna, separam-se a razão da fé, a filosofia da teologia, as investigações sobre a natureza de Deus, dos dogmas de fé, o Estado, da Igreja e o homem de Deus. A ética moderna é um sinal de liberdade para o homem em afirmar seus valores na ciência, na arte e na natureza. Para o filósofo Immanuel Kant, o ser humano possui consciência de seu conhecimento e de sua moral, e a partir disto pode agir, criar e legislar. O homem e a mulher, deste modo, orientam suas atitudes em virtude da lei, do dever, e não seguem outra lei senão o que lhe diz sua consciência. Dessa forma, a ética kantiana é uma ética formal e autônoma. Por ser puramente formal, tem de postular um dever para todos os homens, independentemente da sua situação social e seja qual for o conteúdo concreto. Por conceber o comportamento moral como pertencente a um sujeito autônomo e livre, ativo e criador, Kant é o ponto de partida de uma filosofia e de uma ética na qual o homem se define, antes de tudo, como ser ativo, produtor ou criador. Na Idade Moderna, as posturas éticas desenvolvidas provocaram no ser humano uma pretensão,
colocar-se como absoluto controlador de sua existência e dominador das coisas e da natureza. A ética contemporânea ou pós-moderna é aquilo que se desenvolveu desde o século XIX e nos influencia até hoje. Estamos falando dos conceitos que estão presentes em nossa maneira de pensar, com base nas ideias de importantes personagens da filosofia neste período. Para o professor Adolfo Vasquez, a ética contemporânea surge igualmente numa época de contínuos progressos científicos e técnicos e de um imenso desenvolvimento das forças produtoras, que acabarão por questionar a própria existência da humanidade, dadas as ameaças que seus usos destruidores acarretam. A ética contemporânea, de modo geral, vem por base o processo de questionamento e dúvida da capacidade ilimitada da razão humana. Isso está apresentado nas diferentes correntes de seu pensamento do século XX, que, entre outros objetivos, procurou refletir sobre o comportamento humano, levando em conta não só a razão, mas também a emoção e a espiritualidade. As correntes que se destacam são o existencialismo, anarquismo, pragmatismo, psicanálise, marxismo e filosofia analítica. O existencialismo é a corrente filosófica que destaca a existência do indivíduo acima de qualquer definição racional da essência do ser humano. Seu principal representante é Jean-Paul Sartre. Esse grupo filosófico baseia-se nas ideias de Søren Kierkegaard. Para ele, apenas o que vale no ser humano é sua concretude, o indivíduo enquanto existe, e por consequência, o importante é a subjetividade, o mundo interno, íntimo do indivíduo, e não apenas a racionalidade, conforme dissera Hegel. O ponto de apoio é a conclusão de que a tarefa de explicar e compreender o homem e a mulher é uma tarefa ingrata. A existência individual, mais do que outras explicações, entende-se melhor vivendo, e da vivência se abstrai uma explicação. É a afirmação de que o indivíduo tem sua existência no comportamento, subjetivamente orientado. Para Jean-Paul Sartre, Deus não existe. Por isso não há nada que oriente e controle o ser humano. Não há fundamentação para os valores gerais e de caráter universal para todos os indivíduos. Resta apenas o homem, como único fundamento ou razão para si mesmo. Sartre valoriza a existência do outro, pois não há como negar a realidade política, seja ela boa ou não, para a pessoa. E o político refere-se ao que é comum ou das pessoas em geral. Para o filósofo, somos livres e mostramos liberdade quando somos o que escolhemos ser. Escolhemos livremente e, ao escolher, formamos um valor. Cada um de nós constrói seus valores e leis que orientam o próprio comportamento. Não é a finalidade que determina um valor, mas o quanto de liberdade eu tive ao realizá-lo. Mas a liberdade individual deve levar em conta a existência do outro, pois escolher é compromisso com a humanidade. Em relação ao anarquismo, esta é uma corrente filosófica e política que rejeita toda forma de governo e hierarquia imposta sobre o indivíduo. Ele é baseado nas ideias de Max Stirner. Ele segue uma linha de pensamento paralela à anterior. O homem é concreto, consciente de seu eu e dotado de vontade. A melhor opção é um egoísmo existencial, negando em absoluto todo o tipo de autoridade e hierarquia que submeta o indivíduo, tais como o Estado, a moral, a lei e a religião. Em Kierkegaard, a moral é limitada diante da individualidade da pessoa. Em Stirner, ela não é possível. O pragmatismo afirma filosoficamente que as ideias são validadas se tiverem valor prático e funcional. É representado por Richard Rorty. É outra importante corrente de pensamento filosófico contemporâneo. Tem sua origem nos fins do século XIX, nos Estados Unidos da América. Alguns personagens importantes foram Charles Peirce, William James e John Dewey. O pragmatismo resulta do pensamento sobre o desenvolvimento técnico e científico. O que caracteriza o pragmatismo é identificar a verdade com aquilo que é útil, com o que pode ajudar a viver e a conviver. Bom, é aquilo que leva
a ter um resultado satisfatório. Isso torna relativos os valores, já que são determinados pelo que convém ou não ao indivíduo. Importante também é a psicanálise, corrente psicoterapêutica e psiquiátrica, formada por Freud. Posteriormente, surgiram grupos relacionados à psicanálise. A principal contribuição da psicanálise no pensamento ético são as descobertas relacionadas à motivação inconsciente e à influência dessas sobre a maneira do homem e da mulher comportar-se. Ao destacar o aspecto inconsciente da motivação para uma ação, Freud abre uma discussão ética e moral muito importante, visto que o ato moral supõe que a pessoa tenha consciência e liberdade do que está fazendo. Já os atos ditos inconscientes, segundo a visão freudiana, não fazem parte do campo moral. O pensamento do professor Adolfo Vasquez nos ajuda a compreender melhor. Para ele, o pressuposto básico da psicanálise é a afirmação de que existe uma zona de personalidade da qual o sujeito não tem consciência e que é precisamente o inconsciente. O inconsciente não é algo passivo e inerte, mas ativo e dinâmico, influindo poderosamente no comportamento real do sujeito. Para Freud, a energia que se manifesta nessa atividade inconsciente é de natureza sexual e se chama libido. Quando não pode ser canalizada ou adaptada e é reprimida, criam-se as condições para perturbações psíquicas como a neurose. Outra corrente filosófica e sociológica importante e determinante pertence a Karl Marx. Ele critica a moralidade do passado e lança as bases de uma nova prática moral. Também podemos perceber a intenção de resgatar o homem concreto e real, e não apenas limitado à ideia ou à razão. Observe o que nos diz novamente o professor Adolfo Vasquez. Segundo Marx, o homem real é, em unidade indissolúvel, um ser espiritual e sensível, natural e propriamente humano, teórico e prático, objetivo e subjetivo. O homem é, antes de tudo, praxis, isto é, define-se como um ser produtor, transformador, criador, mediante o seu trabalho, transforma a natureza externa. Esta objetivação do homem no mundo externo, pela qual produz o mundo de objetos úteis, corresponde à sua natureza de ser produtor, criador, que também se manifesta na arte e em outras atividades. Isso identifica o homem e a mulher como seres sociais. Estes produzem coisas e relações humanas. São seres históricos, pois ao produzir coisas materiais, manipulam a natureza e transformam os ambientes. É a produção do intelecto, da razão. Seguem os conceitos morais para o marxismo. A moral é uma estrutura ideológica a serviço do controle das pessoas. A moral varia conforme a classe social, pela maior ou menor influência que a mesma tem sobre a sociedade, o que confirma a inexistência de um comportamento único para toda a humanidade. A moral relativa de cada sociedade tem a tendência a se tornar permanente à medida que é assumida por mais pessoas e por mais tempo. Os trabalhadores são a classe destinada a superar a si mesma e tornar sua moral. Luta pela igualdade universal, comum a toda a humanidade. A moral existe, produzida pelos homens e mulheres diante da necessidade da organização e como resposta à dificuldade de convivência. Para Marx, uma nova e verdadeira moral deve conduzir o ser humano sem aliená-lo, deixando-o consciente de sua presença e atuação na sociedade, exigindo o resultado de seu trabalho. A nova moral não pode ser apenas mais um conjunto de preceitos, até que vire moralismo, mas uma consciência para o indivíduo de que ele é um valor para si mesmo. Marx se refere a uma moral que deve transformar a sociedade e que homem e mulher sejam atuantes. Do contrário, a normatização do comportamento humano apenas serviria para tirar a força das ações humanas. Nisso, podemos perceber que a moral, a ética e o próprio pensamento filosófico estão sempre em processo de inovação, conforme as experiências de homens e mulheres através da história.
Bom, o objetivo da filosofia analítica foi libertar a ética da metafísica. As reflexões sobre o comportamento moral são feitas a partir de como são apresentadas as leis morais e da linguagem sobre o comportamento moral. O ponto de partida desta análise é George Moore, que era contra toda e qualquer definição do bom como propriedade natural. Chegamos a dizer que algo é bom apenas por meio da intuição. Essa teoria fica conhecida como intuicionismo. Conforme a reflexão filosófica sobre o comportamento humano, a ética vai se aproximando do século XXI. Há uma supervalorização da pessoa nas suas emoções e vontades. Isto é muito importante, mas não é tudo. Cada vez mais existe a necessidade do ser humano se revisar, não dar importância apenas a uma dimensão. Razão, emoção e espiritualidade em equilíbrio parecem ser necessárias à vida humana. Bem, até então nosso estudo focalizou nos aspectos éticos da história da filosofia. Agora passaremos a ampliar nosso conhecimento abordando a filosofia em geral. A filosofia surge no momento histórico em que se formam as cidades-estados, e as primeiras são organizadas nas colônias gregas da Jônia. A Grécia Antiga é um aglomerado populacional distribuído pelo atual território grego e suas ilhas no sul da Itália, e parte do que é a atual Turquia. No século VI a.C., há registros da formação de uma civilização helênica grega nestes territórios e a existência de escolas filosóficas, grupo de pessoas ao redor de um mestre. Essas escolas são chamadas pré-socráticas, pois surgiram antes de Sócrates, iniciador de um novo período na história da filosofia. O foco da análise da filosofia antes de Sócrates era a natureza ou a physis. As principais escolas filosóficas nesse período foram a jônica, eleática, atomista, pitagórica e sofista. Embora os filósofos que antecederam a Sócrates direcionarem o foco da investigação sobre a natureza, na cidade de Atenas, o próprio contexto histórico exigia outra postura diante das lutas e divergências instaladas na cidade. Com um clima democrático, surgiram duas correntes de pensamento que eram os sofistas e Sócrates com seus discípulos. As reflexões agora estavam concentradas no homem e nos problemas de relacionamento social, sobre a vivência e administração da polis. Sócrates viveu entre os anos 479 e 399 a.C. e direcionou seu pensamento filosófico sobre a natureza humana, organizando a filosofia moral, que para nós na atualidade é a ética, e resgatou conceitos importantes como a virtude e o valor. A filosofia ocidental foi influenciada por Platão e Aristóteles. As virtudes para Sócrates poderiam ser aprendidas. Não era apenas uma questão de família, como se acreditava. Nem sempre pais virtuosos formavam filhos virtuosos. Sócrates se opôs com firmeza aos sofistas. Só havia um consenso, o de que a filosofia deve ocupar-se com o homem. E este possui a capacidade de atingir a verdade. E a verdade é a ideia do bem, da virtude e do valor. O alcance da verdade se dá pela humildade e pelo diálogo. Admitindo primeiro que nunca sabemos tudo, buscando sempre o conhecimento. Sócrates desenvolveu um método de busca do conhecimento que foram a ironia e a maiêutica. A ironia era um jeito de conversar com alguém que pensava já ter o conhecimento completo sobre as coisas, bem direcionado aos sofistas. Através de perguntas constantes, Sócrates procurava mostrar a contradição de seus argumentos, tidos como certos. A ironia inicia um processo de destruição de preconceitos e ilusões intelectuais. O ponto de chegada era admitir a própria ignorância, que se tornava também ponto de partida para a busca da verdade. Do próprio Sócrates, só sei que nada sei. O objetivo não era ser indelicado ou depreciar a pessoa, como é o sentido atual de ironia, mas interrogá-la. O pensamento socrático nos é conhecido através de Platão e Aristóteles, pois ele mesmo não deixou nada escrito. A maiêutica tem origem no termo grego maieu, que significa partejar, fazer nascer, dar à luz. A partir do momento que se admite que pouco ou nada se sabe, começa o verdadeiro conhecimento.
nossos modelos de pensamento ou na linguagem socrática, as verdades da alma recebem luz. Bem, pessoal, a nossa aula termina aqui hoje. Obrigado a todos pela atenção e não deixem de acessar o AVA, onde vocês poderão participar dos fóruns de discussão e postarem as dúvidas em relação a esta aula. Boa sorte nos trabalhos e até breve.